vocês não terem problema nenhum. Sejam muito bem-vindos. É um prazer imenso ter vocês aqui. Então, voltando aqui e me apresentando oficialmente, Júnior Croco, vou conduzir juntamente com o Delton esse webinar, essa aula de hoje, onde a gente vai trazer algumas inovações para você, não só relacionado à estratégia, mas também à ferramenta, e é justamente isso que eu queria que você entendesse, que a gente vai dar oportunidade para vocês hoje de uma experiência diferenciada e inédita que a gente está passando no mercado. Eu vou compartilhar a tela, só peço a gentileza, por favor, assim que você vê o compartilhamento da tela, você sinalizar no chat que você está vendo, porque eu preciso dessa informação aí para a gente começar, porque senão a gente não consegue realmente saber que você está vendo e ouvindo, porque aqui dá uns errinhos, né? Normalmente é natural a gente não conseguir enxergar direitinho. Por gentileza, se vocês puderem só confirmar para mim que vocês estão vendo e ouvindo no chat. O chat é aqui, ó. Aqui é o chat. Só comenta. Estou vendo e ouvindo. Edu, Ana Paula, vendo e ouvindo. Ok, vendo e ouvindo. Ah, perfeito. Então tá bom. Todo mundo vendo e ouvindo. Então isso é muito bom. Vamos lá. Sejam bem-vindos, né? Espero que vocês aproveitem bastante aí a experiência de hoje e entendam um conceito novo que a gente está estabelecendo no mercado. E sempre quando a gente fala de algo novo, o algo novo, ele muitas vezes ele faz com que as pessoas, primeiro, elas tenham medo e insegurança, e outras pessoas são sedentas pelas coisas novas e diferentes. Então, a gente está nesse momento hoje, né? Você está diante desse momento de você ter uma coisa nova, e você tem as duas ações ao longo da noite, que você vai entender se você vai para um lado ou se você vai para o outro, né? Ao longo desse dia aqui, se você vai para um lado ou vai para o outro. Eu quis carinhosamente chamar essa aula aqui de hoje de funil mágico, porque depois que a gente vê o negócio todo pronto, a gente fala, meu, parece mágica, como é possível, né? É tão simples assim, uma coisa que é tão complexa, e é essa a proposta que a gente tem para trazer para vocês hoje. Proporcionar para vocês realmente uma experiência diferenciada. E eu vou direto ao ponto, a gente não vai nem se estender muito em apresentações e falar quem que é quem, aqui não, porque não é o objetivo de hoje. O objetivo realmente de hoje é levar para você informação de ponta. Então, todo mundo aqui, eu só queria que você confirmasse no chat se você já fez a famosa campanha de amigo indica amigo, né? Você convida um amigo para o outro. Então, quem fez aí fala assim, eu já fiz, e você sabe o quanto é legal você conseguir ter o resultado. Todo mundo já fez, todo mundo, 100% das pessoas já fizeram, Todo mundo já fez. Por quê? Porque é uma campanha que normalmente funciona bem, porque a gente sabe que quando uma pessoa recomenda a outra, ela recomenda não simplesmente por indicar, mas ela faz um cálculo na cabeça dela, que é o seguinte cálculo. Eu vou indicar a pessoa, que é uma pessoa que se parece comigo, é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que faz sentido, é uma pessoa que ela na cabeça dela já fala o seguinte, pô, eu malho na academia, eu gosto da academia, esse perfil de academia faz sentido para o meu amigo. Então, a relação está muito mais ligada a fazer sentido o seu negócio para o seu amigo do que propriamente, simplesmente, vou indicar por indicar. Não, não é só indicar por indicar, ele realmente faz de uma forma que as pessoas elas sintam que estão ajudando o próximo. A questão que a gente sempre tem que pensar na nossa cabecinha é o seguinte, como que a gente faz para ampliar o resultado e a resposta dessas ações? Isso é uma das coisas que eu sempre busquei quando eu coordenava, quando eu gerenciava, quando eu cuidava de grandes equipes, grandes academias, e sempre quando eu estou atuando, né, em consultoria, em serviços, em mentoria, em treinamento, eu sempre procuro, na construção dessas campanhas, eu sempre crio ou busco criar junto à equipe como a gente pode fazer com que essa campanha, tudo bem, está funcionando, como a gente pode duplicar o efeito dela? Como a gente pode triplicar o efeito dela? Como a gente pode quadruplicar? Como a gente pode decuplicar, né, essa ação? Porque sempre quando a gente pensa em uma ação de marketing, o que faz a diferença numa ação de marketing não é simplesmente a ação em si, mas é como você tem o potencial de multiplicação dos impactos. Então, a ação de marketing com resultado, ela é fruto de muitos impactos e o aproveitamento dos impactos. O que é o impacto? Quantas pessoas receberam aquela informação, ou quantas pessoas foram
né, literalmente impactadas. Então, por exemplo, se eu se eu faço uma campanha de marketing onde eu tenho 100 impactos, eu vou ter um aproveitamento de 5%, ou seja, 5 pessoas eu vou conseguir fazer a venda. Se eu impactei 1.000 pessoas, essas 5 pessoas já não são mais 5, são 50 pessoas. Só que muitas vezes a gente só enxerga uma maneira de multiplicar os resultados, que é o quê? Investindo mais. E eu não gosto disso, eu gosto de o contrário. Como é que eu consigo multiplicar o resultado investindo menos? E aí que a cabeça que a cachola tem que ser colocada para funcionar. Que é como que a gente faz realmente para as pessoas elas participarem, elas se envolverem, elas se engajarem, elas se conectarem e a gente conseguir gerar resultado com isso sem necessariamente colocar mais dinheiro. E esse é o efeito que a gente chama de viralização. Ou seja, como que eu consigo fazer com que uma campanha, ela num piscar de olhos, ela se multiplique? E aí a gente começou a entender, eu comecei a entender vários aspectos que fazem com que uma campanha viralize. Vários aspectos que fazem com que as pessoas elas se conectem melhor, elas façam com que aquela campanha, ela de fato, ela vá para um outro patamar. E aí a gente começa a raciocinar, né? Puta, o que a gente faz? Junta aqui, junta colar, faz reunião e tenta, faz teste. Ou seja, você cria uma série de variáveis, uma série de variações, uma série de tentativas para conseguir fazer esse efeito. E baseado nisso, eu entendi que existem 4 frentes principais, desculpe, para uma ação ter esse peso de viralização. A primeira relação, tá? Tudo bem até aqui? Todo mundo entendendo? Até aqui, belezinha, né? Só dá um ok, só para saber se vocês estão aí mesmo. Por gentileza, dá um tô aqui, estão prestando atenção. Por favor, beleza, Rosaninha? Show de bola, Thales. Excelente, excelente. Obrigado. Muito bom, valeu, valeu, valeu. Então, só para fazer essa checagem, para não pensar que estou sozinho, tá? Porque como vocês não estão falando, a gente sempre tem aquela sensação de, ai, estou sozinho. E aí, vamos lá. Quais os 4 princípios? Primeiro, facilitar. Então, ou seja, as ações que eu consigo facilitar o processo de indicação, eu consigo fazer com que essa campanha funcione melhor. Então, tem muita gente que fala o seguinte, como que eu faço para indicar? Você precisa pegar o nome, telefone, e-mail, CNPJ, CPF, você tem que criar contrato, recomendar, ou seja, você cria muitos critérios, o que dificulta as pessoas. Outra questão que dificulta é a pessoa ter que fazer só do lado de dentro da academia, só estando lá na academia. Ou o que dificulta é você fazer por telefone, ou seja, se você cria mecanismo que facilite a recomendação, pumba, você consegue multiplicar o resultado. Vamos lá, simplificar. O que significa simplificar? Não adianta eu só facilitar com que a pessoa recomende se eu não simplifique o processo. O que é simplificar? Eu tirar todos os obstáculos. Qualquer tipo de informação que eu recomende é o suficiente para que a pessoa se sinta, né, seja indicada. Então, qual é o mínimo necessário de informação que eu preciso para indicar alguém? Eu tenho que simplificar o processo. Tem que ser simples. Um clique, um link, um acesso, uma mensagem. Uma coisa simples, rápida, que não tome tempo, que não faça com que a pessoa pense. Isso também multiplica. Outra coisa, incentivos. O que eu preciso para incentivar? Primeiro, recompensa. A pessoa precisa ganhar alguma coisa para ela fazer essa recomendação. Outra coisa que incentiva, a pessoa entender que ela está fazendo parte de algo um pouco maior do que ela. Às vezes o tipo de campanha, a linguagem, a comunicação, o apelo, a hashtag, o movimento, a causa, o time, o momento, a vibe. Então, tudo isso faz parte dela fazer alguma coisa. Então, por exemplo, a gente está tem uma época aí próxima aqui de Copa do Mundo, Copa do Mundo, festa junina, Dia dos Namorados, férias, frio, inverno, ou seja, você tem uma série de elementos que você pode criar incentivos nesses aspectos motivacionais e de recompensa. E, por último, o que faz o pingo não ia acontecer, que é aí que a gente acaba ficando cego, que tem a ver com a ação chiclete. O que é chiclete? Se eu perguntar para minha filha, que está aqui do meu lado, o que é chiclete, ela vai falar aquele negócio que fica assim na boca.
Ou seja, você fica o tempo todo com aquilo na boca, aquilo o tempo todo está lá resmungando, ruminando, você está lá com aquilo na cabeça, na boca. Por quê? Porque ele impregna. E é aí que está o X da questão, que é quando a gente tem termos que impregnam. Então, qual é o termo que você vai usar naquela campanha de recomendação, que a estratégia de member get member, amigo indica amigo, mas como que a gente envelopa de um jeito que facilite, simplifique, incentive e se torne um chicletinho? Então, é aí que surge uma campanha chamada delação premiada. E a delação premiada é muito legal. Por quê? Porque quando a gente vê nessa pegada aí de mensalão, de política, e que todo mundo está querendo delatar os delatores, e Odebrecht e Petrobras, a gente começa a entender o seguinte, que aqueles caras que delatam, eles fazem com que aquela pessoa ela cumpra uma pena, né, entre aspas, e ela também recebe o benefício da delação premiada. Então, o que é a delação premiada? O que é a ação da delação premiada? Então, é um envelopamento da nossa campanha do Member Get Member, só que a gente trata isso de uma forma mais distinta, uma forma mais divertida, uma forma mais interessante. Delton, você consegue colocar no nosso chat você consegue colocar no nosso chat o link da página da delação premiada para o pessoal ver como é que funciona? Por gentileza? Então, o que acontece? São duas coisas que eu quero que vocês entendam. A primeira coisa é a página em si. A segunda coisa é o que tem por trás, que é onde ninguém vê, que tem a relação de você construir com uma ação de delação premiada, um funil de vendas. E o que é um funil de vendas? É justamente essa estrutura. Então, você não percebe, né? Você não enxerga que tem aqui, porque ela está por trás. Mas quando o Delton colocar esse link aí no chat, você vai chegar nessa página aqui, ó, que é a página de cadastro, que é a página de delação, tá? É a página de delação. Quando você chega nessa página de delação, você vai fazer a recomendação das pessoas. Então, eu simplifico a delação, ou seja, eu simplifico a forma de eu indicar as pessoas. Mas beleza, e depois disso aí, Croco? Depois disso, a pessoa vai para uma página de obrigado, ela recebe por e-mail, e aqui que vem o X da questão. Ela cai para dentro de um gerenciamento dessas indicações. Essas indicações, elas passam a ser leads qualificados para o negócio. Elas passam a ser leads que vão ser gerenciados para ele se transformar em um potencial cliente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o que a gente chama de tráfego. O que é o tráfego? Tráfego é quando a gente manda a divulgação para a nossa página. A gente pode fazer anunciando no Google, a gente pode fazer o tráfego mandando por e-mail, a gente pode fazer o tráfego mandando um anúncio do Facebook, ou postagem do Facebook, eu posso fazer mandando mensagens pelo Messenger, eu posso fazer ligações. Então, eu faço uma ligação no meu telemarketing, eu falo, você já viu a nossa campanha de delação premiada? E você manda o link para a pessoa pelo WhatsApp, ela acessa e faz a indicação dos 3 indicados. Se a pessoa ganhar, se uma dessas pessoas forem contempladas, essa pessoa também ganha algum dinheiro, alguma recompensa, seja lá o que for. Então, quando a gente está nesse processo, só um minutito, quando a gente está nesse estágio, só um minuto, turma, me desculpe. Ok. Aqui no computador ele não para nunca. Ok. Então, quando a gente está nesse estágio, a gente está aqui sempre trabalhando com um processo de aquisição desse lead, uma pessoa que está gerando tráfego para dentro de uma página de cadastro e dessa página de cadastro para uma página de obrigado. O grande lance aqui é que a gente consegue fazer o gerenciamento dessas indicações, que é onde muitas vezes se perde um possível cliente, um possível comprador, um possível novo cliente. E aí que faz a diferença de um negócio ele começar a funcionar ou não funcionar. Então, eu vou abrir aqui a página da delação premiada
só para a gente entender exatamente esse mesmo processo na delação premiada aqui. Então, vou abrir aqui a página. Aqui. Ok. Então, vamos lá, nossa delação premiada. Então, estou aqui na minha página da delação premiada. Então, você vê que é uma página que a gente chama de landing page, né? Na realidade, é uma landing page. Essa landing page, ela tem todos os argumentos, todas as informações, da campanha. Então, como funciona a delação premiada, quem tem perfil para ser delatado. E é aqui que começa a brincadeira, é aqui que começa o nosso jogo, né? Aqui que começa o nosso jogo, quando a gente começa a entender o seguinte, uma pessoa, quem que é o perfil 1? A pessoa que má alimentação detectada, ou seja, a gente constrói na cabeça da pessoa um framework, né? uma sugestão de quem são as pessoas a serem delatadas. Quem tem má alimentação. Ou perfil 2, eu não quero nem ver nem ouvir, aquele cara que não sabe, não quer nem saber de atividade física. Ou ainda aquele cara que passou da medida, né? Estou eu e o Delta aqui sendo delatados aqui pelos alunos. A Maria Fumaça, aquela pessoa que fuma, ou seja, você cria uma ação, aquele caso chega de sofá e de TV, gordinho gostoso. E aí a gente começa a entender quais são as regras, né, do jogo, você estabelece quais são as regras do jogo e faz a delação. Então, aqui está o formato de você fazer a delação de quantas pessoas você quiser. Então, eu vou aqui fazer uma delação e depois eu pego e simplesmente mando aqui. Então, quando eu faço o envio, eu vou para uma segunda página, muito obrigado pela delação, e aí você tem um acompanhamento. Isso aqui você recebe diretamente no seu setor de administração, o e-mail com os contatos de todas essas pessoas. Então, se a gente for analisar aqui, o que a gente fez? A gente veio para essa daqui, né? Essa que foi o nosso topo de funil aqui, a nossa página inicial, foi a anterior, e depois vem para essa página. Eu fiz a delação dos 3 indicados e as pessoas vão para cá. Então, o que é importante quando a gente começa a fazer todo esse tipo de ação? A gente começa a entender que o processo de funil de marketing digital focado em vendas, ele começa a ter mais peso. Por quê? De fato, você constrói uma pessoa que está na internet, uma pessoa que está navegando pela internet, e através de uma chamada, através de um apelo, através de uma abordagem, você consegue trazer ela para uma recomendação, para uma indicação de novas pessoas. Então, isso tem um potencial viral muito grande, porque você pode, inclusive, abrir isso não para alunos, mas sim para não alunos. E aí fica a teu critério da sua estratégia. O que eu estou te falando é que quando você reúne esses elementos que a gente falou, de facilitar, simplificar, incentivar e chicletinho, porque delação premiada é um som que funciona muito bem. Então, tem vários alunos que tiveram essa iniciativa, que trabalharam com isso. Então, a gente não criou isso aí, só que a gente pegou aquilo e deu uma turbinada. A gente construiu de um jeito que você consiga otimizar mais e manejar de uma forma mais fácil. Como você viu, todo o sistema ele fica montado. Então, você não tem essa dor de cabeça de criar ou recriar páginas, de criar todo o sistema, de mandar para um lado, mandar para o outro. Então, o sistema todinho ele faz isso. Só que a grande lance, né, que é uma das discussões que a gente... Primeiro, antes de a gente continuar aqui, turma, deu para entender? Deu para sacar qual que é a lógica? Deu para sacar qual é o caminho? Como que funciona essa estrutura desse funil? Deu para entender? Responde aqui para mim, por favor, no chat, só para eu saber se vocês estão aí acompanhando e está tudo certinho. Faz a gentileza. Beleza, Thales, muito bem, muito obrigado. Quem mais? Só o Thales que entendeu, o restante... deu sim, beleza, show de bola. Ok, obrigado então, vamos seguir em frente. Então, qual que é o grande problema quando a gente fala de funil de vendas com marketing digital? O maior de todos os problemas, quem sabe me dizer o que é um funil de vendas no marketing digital? Me explica, alguém sabe me discutir... alguém sabe me explicar o que é um funil de vendas com marketing digital? Alguém consegue explicar aí no chat o que seria isso daí, na sua percepção, qual que é a sua linguagem, qual que são suas próprias palavras, como que você explicaria isso aí? Então,
eu tenho certeza que quando você demorou muito para escrever, provavelmente a resposta é justamente essa, né? Ninguém sabe exatamente como é um processo que você mescla o funil de vendas com, olha lá, o Luiz, é uma jornada de uma persona, ou seja, a gente vai ter uma série de argumentos aí, que você vai perceber que cada um vai para um canto, não que todos estejam errados, mas nem todos estão certos, mas nem todos estão errados também, ou seja, a gente não tem uma definição clara. Por quê? Porque tem muitas variáveis. Às vezes, o meu funil de vendas com marketing digital é uma mensagem pelo WhatsApp, uma página que a pessoa se cadastra, uma ligação telefônica. Para uma outra pessoa, é um anúncio no Facebook, para uma página de cadastro, para baixar um e-book, para recomendar uma sequência de e-mails e para sair uma ligação. Ou é uma pessoa que saiu de um anúncio para uma página de vendas e fez uma compra online. Então, cada um tem o seu jeito de trabalhar o seu funil de vendas online. Só que por que acontece isso? Porque acontece isso. Se você digitar lá funil de vendas no Google, é isso que vai aparecer. Vai aparecer jornada de compra, jornada de conteúdo, funil, topo de funil, meio de funil, mofu, tofu, fufu, AIDA, funil de vendas, funil de inbound, funil de outbound, inside sales, enfim, você tem tudo. Você tem todos esses termos e todos eles estão certos. Só que o que acontece na nossa vida é o seguinte, quando a gente tem muita variável, a verdade é a seguinte, quando a gente tem muita variável, a gente não opta por nenhuma, a gente não consegue se submeter nenhuma, aproveitar nenhuma, porque tem muita possibilidade. E, na dúvida, a pessoa não toma a decisão. Então, o que é o grande desafio? É a gente conseguir simplificar um processo de construção de funil de vendas, porque quando a gente pensa em funil de vendas, existem uma série de competências que você precisa ter para desenvolver. Você precisa de tempo, porque leva tempo. Eu vou fazer página, eu vou fazer e-mail, eu vou fazer anúncio, eu vou fazer uma série de coisas. Demanda tempo. Demanda conhecimento. Então, hoje a gente tem o Leads 3x. Então, tem alguns alunos do Leads 3x aqui. A Arletinha, uma das alunas do Leads 3x. Deixa eu ver quem que está mais aqui. Jefferson. Juliano Bortolato, de Campo Grande, aluno do Leads 3x. Leandro Lucas, Leads 3x. Márcia Coelho, Leads 3x. Ou seja, tem bastante gente. O próprio Ale, que está lá em cima, também é aluno. Então, a gente sabe que precisa também de conhecimento, porque você tem uma cadeia toda de desenvolvimento. Precisa de equipe. Então, quem está desenvolvendo já entendeu que precisa de mais braços para fazer. Precisa de ferramenta. Então, a galera utiliza bastante o site fitness para construir as páginas customizadas e faz a página, e molda a página, e melhora, e faz evento com a página de evento, faz todo tipo de página possível, que é justamente esse conceito, esse contexto do site fitness. Você conseguir ter liberdade e autonomia para criar o que você quiser. Então, isso é fundamental para quando a gente tem todas as nossas variações aí de temporais. Questão de conteúdo, né? A produção do conteúdo, a produção de um e-book, a produção de e-mails, a escrita, a redação, a organização disso tudo e a definição, de fato, de funis estratégicos. Então, quando a gente olha para tudo isso aí, é o que faz tudo isso existir, né? Então, eu preciso de tudo isso aqui para isso aqui acontecer. Só que nem todo mundo tem nem tempo, nem dinheiro, né? Principalmente para conseguir desenvolver tudo isso aí. E aí, o que acontece? Como todos somos inquietos, né? Inquietos com como a gente faz para simplificar a vida de todo mundo no que diz respeito a como que eu consigo entregar condição de desenvolvimento de marketing digital para uma pessoa que não tem isso. Então, é aí que a gente começa a raciocinar, assim, pô, como é que é possível, como é que é possível, como é que é possível? E daí que surgiu esse modelo que a gente mostrou agora, da delação premiada. E a gente volta lá para a mesa do seguinte, pô, se a gente conseguiu fazer isso para delação premiada, por que a gente não consegue fazer isso para mais coisas? E vamos começar a discutir, vai, pensa e raciocina, e desenvolve, e testa, e valida, e desvalida, e deu certo, não deu certo, e vamos lá. E a gente começou a entender que o grande lance o simples funciona. Ponto. Definitivamente, o simples funciona. Então, se a gente tiver um processo simples, onde você tem tráfego, conteúdo, e está escrito errado ali, conteúdo, deixa eu arrumar aqui, porque depois a minha mulher vê que eu fiz isso aqui e ela vai me
falar o seguinte, como é que você escreveu errado conteúdo? É uma coisa, né? Acontece com as melhores famílias. E aí a gente vai lá e entende 4 etapas principais. Tráfego, conteúdo, conversão e venda. Por que eu estou dando direto e reto aqui? Olha só, algumas variáveis. Tráfego. Tráfego tem a ver com anúncios, com e-mail, com WhatsApp, com mensagens que você está gerando para dentro de um conteúdo. O que eu quero te mostrar é que quando você gera visita para dentro de um conteúdo, ele necessariamente tem que ser um conteúdo para gerar conversão, seja numa landing page ou seja no formulário. E diretamente você liga para venda. O que as pessoas gastam enorme tempo nesse processo aqui, ó, entre a conversão, conteúdo e a venda? Eles ficam namorando com a pessoa, casando com a pessoa. O desenvolvimento de relacionamento com um lead, com um cliente, ele é fundamental. Só que você não pode entender que esse relacionamento é um casamento, é um flerte. Se você precisar desenvolver mais, ótimo. Se precisar desenvolver menos, melhor ainda. Então, normalmente, a gente estica o tempo que a gente está falando com uma pessoa antes da gente fazer oferta de venda. E isso não está legal. Por quê? Porque você acaba esticando muito a corda. Então, o que você tem que fazer? Trazer mais para perto. Mas, principalmente, dar sempre a oportunidade da pessoa falar, eu quero experimentar o seu serviço. E aí que a gente entra nesse processo, entre a pessoa consumir conteúdo e ela fazer um processo de experimentação do seu serviço. Bom, se é possível fazer um processo simples, de novo, vamos lá para aquela dúvida lá. Como é que eu faço para duplicar, triplicar, quadruplicar, decuplicar o negócio? Então, a gente consegue construir um modelo de um processo simples, onde a gente tem tráfego, conteúdo, conversão e venda. Eu tenho tráfego, conteúdo, eu gero mais conversão para gerar mais tráfego, eu gero conteúdo e gero venda. E a gente começa a entender o seguinte, se dá para fazer com um, por que não dá para fazer com um monte? E a gente começou a bater cabeça, como é que a gente faz para construir desse jeito? E aí que nasce um processo inovador na possibilidade, na construção e na possibilidade de desenvolvimento, né, de novas frentes de você captar e aumentar a sua base. Porque a ideia é sempre o seguinte, é ser simples e ser escalável. Então, quando a gente pensa em ser simples e escalável, o que eu tenho que começar a entender? O meu coração são as vendas, ou seja, é a pessoa que se interessou por comprar o meu negócio. É a pessoa que falou o seguinte, Croco, eu quero fazer uma semana fria, eu quero experimentar esse negócio. Só que ele tem que vir de diversas fontes, diversas frentes. Então, da mesma forma que eu tenho aqui uma campanha vindo por delação premiada e a pessoa cai aqui dentro, aqui eu tenho uma pessoa que está vindo pela natação, ou seja, eu gero um conteúdo de natação, gero um conteúdo de doutrinar a pessoa para mandar aqui para dentro. Eu gero um de terceira idade, eu gero um de pilates, eu gero um de emagrecimento, mandando para cá e trazendo para cá. Ou seja, eu começo a multiplicar por 5, por 10, por 20, por 50, por 200, por infinitas possibilidades, caindo sempre no mesmo ambiente. Qual é esse ambiente? O ambiente de conversão e vendas. Então, a gente segue o mesmo raciocínio em todos os conteúdos que são produzidos. Porque é aqui que está o coração, aqui que está o teu time de vendas, o teu time de vendas operando com as pessoas que estão interessadas. Então, com quem eu tenho que conversar? Então, quando a gente olha para o nosso funil de vendas, com quem que eu vou conversar? Com quem está interessado em comprar? E quem não está? Com quem não está, continua na automação. Mas eu construo um cenário onde eu faço com que a pessoa ela tenha a possibilidade, ela tenha a oportunidade, ela tenha a chance de experimentar meu serviço. Porque todo mundo aqui fala para mim, né, escreve aí no chat, quem sempre foca em trabalhar com uma semana gratuita ou com 3 dias grátis e essa pessoa tem uma conversão. O que é mais fácil? Quando a pessoa faz 3 dias grátis, 1 dia grátis ou uma semana grátis e depois ela fecha o plano? Ou uma pessoa que não fez nada para fechar o plano? Qual que é melhor de trabalhar? O que você trabalha com Free Pass ou que você não trabalha com Free Pass? Responde no chat, por favor, só para eu entender se o nosso raciocínio está certo com você. Quem que é mais fácil de fechar? Com Free Pass ou sem Free Pass? Com Free Pass, com Free Pass, com Free Pass, estou vendo aqui no chat.
Quem mais? Quem mais? Só para entender se a gente está alinhado com o Free Pass, é isso. Então, ou seja, quando a gente consegue colocar a pessoa diante do Free Pass, a gente tem uma probabilidade muito maior de conseguir fazer o fechamento de vendas. E é esse o nosso raciocínio também. Então, se a gente consegue construir um processo simples, escalável, direcionado a vendas e resultado, a gente consegue ter muito mais sucesso. Então, eu não simplesmente multiplico o meu business, as minhas possibilidades de compra. Eu multiplico minhas possibilidades de compra com pessoas interessadas em comprar. Então, é essa lógica que a gente vai sempre trabalhar dentro do modelo que a gente está desenvolvendo aqui. Então, esse aqui é um exemplo para você ver como é que funciona o processo por dentro do que a gente chama, né, da agência Join, que na realidade é o contexto que você vai ter dentro da sua academia, que é exatamente esse painel que você tem dentro da sua academia, que são os leads aquecidos, né, interessados em fazer a semana gratuita, chegando dentro de um CRM focado em conversão. Isso não é um CRM comum, é um CRM direcionado a objetivo, é direcionado à meta. E você tem o agendamento dessas pessoas que elas vão para lá, para elas fazerem essa semana gratuita, fazer essa aula e fazer esse processo de trabalho e acompanhamento. Então, quando a gente olha para o conteúdo que você vai desenvolver, né, naquele funil, então, se a gente olha para cá, a gente está olhando para diversos, né, funis aqui, a gente está olhando para lutas, para crossfit, para emagrecimento, para um monte, e é justamente isso que a gente consegue fazer aqui. Então, todas as páginas, elas já estão disponíveis, elas ficam disponíveis aqui para você. Então, você vê páginas específicas por modalidade. Então, imagina o seguinte, você está numa modalidade e aquela modalidade a pessoa preenche, quero fazer uma experiência, né? A gente chamou de experiência, por exemplo, experiência HIIT, experiência Jiu-Jitsu, experiência Muay Thai, ou seja, todas as modalidades que a gente foi identificando que tem nas academias do mercado, e conforme for entrando novas, a gente vai desenvolvendo e colocando à disposição para que você tenha um arsenal de pontos de venda. E é justamente isso que se trata, um arsenal de pontos de venda. Da mesma forma que se você tiver na sua equipe um vendedor, você vai vender X. Se você tiver 2 vendedores, vai vender 2X. Se tiver 10 vendedores, vai vender 10X. Não necessariamente, porque às vezes vão ficar doentes, não é muito bom, outro não funciona. Quando a gente trabalha dessa forma, a gente tem certeza que todas elas funcionam de acordo com o andamento. Então, agora vamos entender um pouquinho sobre, vamos bater um papo aqui antes da gente entender todas as variáveis. Eu queria agora receber um pouco de perguntas de vocês, dúvidas de vocês, sobre toda essa sistemática, né? Sobre todo esse processo. Então, eu queria entender um pouquinho agora de vocês sobre essa tua perspectiva, olhando para esse cenário onde a gente trabalha raciocinando funis e múltiplas pontas, chegando dentro do mesmo ambiente, o quanto que facilitaria o teu time de vendas recebendo aquela informação, né, olhando para aquela informação, né, e sabendo exatamente, essa pessoa aqui ela veio por conta ela veio por conta da parte de pilates, ela veio por conta da parte de emagrecimento. Então você já sabe qual é a fonte que essa pessoa chega, você já sabe de onde ela vem, o interesse que ela tem, e ela sinaliza para você, eu tenho interesse de fazer a semana gratuita. Então, eu queria ouvir um pouquinho das perguntas de vocês para conseguir responder isso aí ao vivo, para a gente entrar na última parte aqui para explicar como é que funciona esse processo, para você ter isso aí na sua academia antes de todo o mercado, tá bom? Então, quero que você faça suas perguntas agora para a gente conseguir solucionar elas. Vamos lá para perguntas um pouco mais comuns que a gente tem recebido. Sobre o controle de vagas, a Rita perguntou. Na verdade, Rita, quando a gente pensa em controle de vagas, a gente está imaginando que você tem um limite muito pequeno de vagas, né, para a gente conseguir fazer isso. Eu acredito que se você tem esse problema de limites muito pequenos, é simplesmente um fator de você fazer o agendamento, como a gente mostrou naquele painel de horário. Então, aquele painel de horário é um painel onde você faz esse agendamento. O Thales perguntou, minha dúvida é como criar a landing page. Aí que tá, Thales. Da mesma forma que você viu a landing page da delação premiada, existem mais outras 20 já disponíveis para você, justamente com o mesmo princípio, ou seja, você não tem absolutamente nenhum trabalho. Por que não tem nenhum trabalho? Porque foi isso que a gente buscou. Como que a gente faz para escalar, simplificar, facilitar para uma pessoa que não tem tempo, que não tem competência, que não tem conhecimento, que não tem informação e não tem ferramenta? Então, a gente criou um modelo, um formato
para que você consiga literalmente, no momento que você cadastra o seu nome, faz o direcionamento do seu domínio e você coloca o seu logo, você tem tudo isso já personalizado e pronto para você em tempo recorde. Em tempo recorde. Absolutamente recorde. Então, isso vai fazer com que você tenha, imediatamente no momento que você entra para a Join, você consegue imediatamente estar com toda essa estrutura de marketing digital ativada para aquisição de novos clientes, fazendo com que você precise simplesmente de geração do tráfego para dentro dessas páginas, que é uma coisa que normalmente você já faz hoje, que são as suas postagens, que são as suas lives, as suas transmissões, a sua mensagem que você manda pelo WhatsApp, o e-mail que você manda para sua base, ou seja, você já faz uma parte, tá bom? Então, você não tem trabalho, literalmente não tem trabalho nenhum. Inclusive, o modelo é para você não ter trabalho. Ah, Croco, mas eu posso customizar dessa forma e dessa forma? Não, não tem essa customização no que diz respeito a você criar uma série de variáveis. Nesse momento, não tem. Por que não tem? Porque a gente quer que você seja rápido e preciso e objetivo. Quem busca customização extrema é o Site Fitness, que te dá a possibilidade de você fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Dentro da Join, não é esse o propósito. Esse propósito que você tem é a sua máquina de aquisição funcionando. Então, as duas ferramentas, elas são complementares. É possível personalizar as landing pages? Elas são personalizadas com a sua marca, com o seu logo, com a sua comunicação. Mas elas têm uma estrutura já definida, que são estruturas que a gente já vem testando e que tem funcionado melhor. Fantástico, porém a dificuldade será trazer as pessoas para clicarem no funil, ou seja, a publicidade, que imagino que seja o serviço da Join. Marcinha, não. Na verdade, a gente vai ter uma outra coisa a ser feita, porque a gente não vai trabalhar com essa geração do tráfego. É realmente a ferramenta que a gente está trabalhando, é essa ferramenta que você vai ter acesso, porque a gente acredita que cada um tem feito da sua forma. Então, existe um desejo futuro de desenvolver isso, mas enquanto a gente não encontrar um modelo escalável para fazer esse processo, a gente não consegue fazer isso aí. O Gia perguntou, sim, ela é personalizada de acordo com as suas cores. Depois o Delton vai conseguir explicar mais em detalhes isso daí. O Luiz está perguntando, olá, Croco tem um centro de treinamento para o público surf, atividade no estúdio de piscina para se adaptar. A gente não tinha ninguém de surf. Delton, já coloca na linha de produção landing page, funil e focado em surf. Então, a gente vai ter aqui, inclusive, uma consultoria para a gente construir esse material. O site fitness é mais completo? Sim, ele tem outro princípio. Delton, dá uma respondida geral nas perguntas aqui, só para eu cuidar de uma coisa aqui na tela. Só um segundinho. Delton, assume aí, 2 minutos. Estamos aqui. Está ouvindo aí? Ouvindo alto e claro, manda ver. Boa. Quais outras perguntas? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que ele respondeu todas. Do Thales, da Márcia, do Luiz. Luiz, me chama no WhatsApp. Vou te mandar meu número aqui. Você me chama no WhatsApp. Vamos fazer essa página aí, cara. Gostei da ideia, viu? A ideia é a gente construir cada vez mais páginas voltadas para o seu negócio. Então, a ideia é ter um processo. Quem foi que perguntou de personalização aqui? Acho que foi o Jean. A ideia é ter cada vez mais páginas voltadas para o seu business, para o seu negócio, que atinjam as dores da sua persona. Tá? Então, assim, o que a gente está buscando fazer aqui é validar processos. Então, essa história, por exemplo, da delação premiada é uma campanha que vinha dando certo com alguns clientes, algumas pessoas próximas. A gente pegou o conceito e deu essa turbinada. E aí a gente colhe os feedbacks, pega os números, pega os resultados e vai adaptando e criando novas formas, né? Novas formas de abordagem, novos textos, novas copies para as páginas, novas imagens, enfim, vai trocando ali para aumentar o tipo de conversão. Tem como explicar como o site fitness e essas ferramentas se completam? Tem sim. Isso está no escopo do Croco aí. Abre o áudio, Croco. Não sei se você vai explicar isso no slide um pouquinho mais para frente,
Quantas ferramentas... Vamos lá para a gente explicar um pouquinho como é que funciona o modelo de otimização das duas frentes. Fechou sua câmera aí, Croco. Oi? Fechou sua câmera. Peraí, eu tô com a câmera fechada, só um minutinho. Quando a gente pensa, vamos pensar nessa questão dessa customização, tá? Imagina o seguinte, você tem o seu site, certo? Eu não tenho expectativa que você faça o seu site, a Join não é para fazer seu site. A Join é para construir uma série de funis direcionados à venda. Porém, poxa, você vai ter já uma central desses leads, né? Que você vai acumular todos esses leads. Poxa, e as páginas que eu tenho no site fitness? Você vai incorporar o seu formulário, ou seja, o formulário da Join pode parar na página do site fitness. Então, por exemplo, você pode fazer uma página lá do Dia das Crianças, do Dia dos Pais, do Dia das Mães, de quem você quiser no site fitness e utilizar o formulário que está dentro da Join. Então, você começa a entender que você começa a ter o teu próprio formulário, inclusive, da Join, dentro de sites de parceiros. Então, você pode, por exemplo, fazer um blog post no site, sei lá, de uma loja de suplemento, e ao invés de você colocar simplesmente um link apontando para o seu site, você coloca um formulário dentro do blog do parceiro que vai apontar diretamente para aí. Falando o seguinte, no blog do parceiro, se você quiser fazer uma semana gratuita de academia, preencha esse formulário que a gente entre em contato com você. E ele já cai direto lá na sua central. Outra forma de você trabalhar, ela tem a ver com você integrar. O que é sempre importante? O Site Fitness ele tem um objetivo muito, muito grande de personalização, velocidade na criação e principalmente na customização, para você criar do jeito que você quiser. Então, ele é sinônimo de liberdade de expressão, comunicação, design, visual, estilo e comunicação. A Join não tem esse princípio. Tá? O princípio dela é ter velocidade de produção em toda a cadeia da sua aquisição digital. Então, se você é uma pessoa que busca muita customização, muita personalização, muitos recursos, muitas animações, a Join não é para você. Para quem quer a Join? Para quem quer ter toda a cadeia construída sem ter nenhum esforço. Ela não tem que colocar literalmente a mão em nada. Simplesmente apertar um botão e ele está funcionando, disponível para você, já funcionando e rodando todos os conteúdos, todos os e-mails, toda a automação, todo o funil, os funis, cada funil novo que for criado. Para as pessoas que entrarem para a Join hoje, nessa primeira levada aqui, eles vão ter sempre essas atualizações, ou seja, você tem uma condição de atualização eterna enquanto você se permanecer utilizando o serviço, sem ter nenhum custo adicional com isso. Por quê? Porque é benefício que a gente dá para quem está entrando antes. Então, são essas diferenças que acabam tendo... são aspectos que diferenciam uma coisa da outra. Então, realmente, a proposta foi... uma agência que você tem trabalhando, gerando lead para você e você está lá só recebendo esses leads por ali. Então, se você tem uma coisa a pensar, uma coisa a se preocupar, é pura e simplesmente com tráfego. Porque dentro de uma estratégia de marketing digital, existe uma coisa que é muito importante, que é o coração, que é o tráfego, e existe uma outra que ela é um braço, que é o corpo todo, que é o que dá sustentação, que é as páginas, que é o conteúdo, que são as automações. Só que isso dá trabalho demais para fazer, volume de trabalho. E o tráfego não. O tráfego é uma coisa que você está lá, você é mais preciso, você consegue fazer o seu anúncio, você impulsiona no seu momento. Mas, por exemplo, quanto tempo você demora para fazer um anúncio de impulsionamento e quanto tempo você demora para fazer uma página, um conteúdo, 5 e-mails, um e-book, fazer a conexão de tudo isso daí e ainda fazer a automação para chegar no time de vendas. Então, é isso que a gente está tirando de você, a cruz das suas costas. Então, é esse o desejo que a gente tem quando a gente propôs a construção desse modelo. Te proporcionar uma condição de tirar a cruz das suas costas nessa produção de massa do seu marketing digital. Então, isso é uma coisa que a gente quis deixar bastante claro aí para vocês. Tudo bem? Mais alguma dúvida aí para a gente entrar aqui só para explicar como é que funciona o processo de investimento, como se você fosse contratar uma agência que vocês já devem ter, provavelmente, ou se não tem, já tiverem em algum momento essa situação. Bom, se não tem nenhuma pergunta aqui ainda, vamos lá que eu vou
compartilhar a tela novamente aqui com vocês. Assim que compartilhar a tela, eu peço gentilmente... o Marco Machado está perguntando, eu consigo selecionar as modalidades que me interessam? Sim, Marco. E as que não tiverem, a ideia, tá? Só para vocês terem uma noção, a gente já tem quantas, Delton? 18. 18. A gente quer ter até aí o final do ano aí pelo menos umas 100 páginas, 70 a 100 páginas, 70 não a 100 páginas, acho que é importante a gente ter claro isso. Não é de 70 a 100 páginas, são de 70 a 100 funis prontos. Pronto que eu digo que é, você escolheu o surf? Ótimo, então vamos fazer um de surf. O surf publicou, você tem a página de obrigado, a semana free, o free pass, o e-book, se a gente for trabalhar com e-book, o infográfico, se for trabalhar com infográfico, os e-mails que vão ser enviados para a pessoa para ela voltar lá para fazer o free pass. Então, basicamente, esse funil, ele tem uma página de cadastro, uma página que pode ser uma página simplesmente de obrigado, ou faça o seu free pass, 5 e-mails e o conteúdo que foi utilizado para fazer o download. Então, a cadeia toda, ela está preparada para isso daí, tudo bem? E aí, sempre jogando lá para dentro do seu funil de vendas. Procur, falei 18, desculpa, são 28. Desculpa, são 28. Então, já aumentou 10. Então, aqui é que nem Bitcoin. Tem um bump, tem um pump, e aí a gente vai, né? Que nem o preço de gasolina. Bom, vou compartilhar aqui. Quando vocês estiverem vendo, por gentileza, só me mostra aqui que vocês têm. Delton, se tiver também uma página aí de algum cliente que está no beta, tá? Quem que está no beta aqui? Tem alguém aqui que está no beta? Só para eu saber se tem alguém que está no beta no chat. O Nélio está no chat, legal. Nélio, dá uma explicada aí para você, dá uma geral aí, depois eu vou puxar você para dentro, depois você fala como é que está sendo a sua experiência no beta, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos entender um pouquinho como é que funciona a estrutura que a gente precisa para você ter uma agência, tá? Só para você entender, porque esse trabalho que você vai receber é um trabalho de uma agência. Então, quando a gente pensa em agência, a gente está pensando em redator. O redator é aquele cara que cria as mensagens, que cria as imagens, que cria o conceito, as frases, as chamadas. O copywriter, que é o cara que consegue escrever com persuasão, né? Que assim, quando a gente fala em... uma coisa é eu falar para você, matrículas abertas, outra coisa é eu falar o seguinte, se você quiser ter este resultado neste tempo, você precisa clicar nesse botão agora e reservar a sua vaga fazendo as suas matrículas agora. Clique no botão abaixo, matrículas abertas. O redator, normalmente, ele fala matrículas abertas, o copywriter, ele cria um cenário de indução para a pessoa tomar a decisão. Então, isso é uma forma que você consegue. Você vai precisar de um designer para construir, fazer todo esse processo, que você vai perceber que todo o material é um material todo focado em design, né? A gente fez um investimento pesado aí num design para fazer todo esse processo de visual, né? Então, cada vez mais a gente vai trabalhar mais a questão visual. A parte estratégica, quais são os funis, como é que se monta os funis, o programador que está envolvido no processo para construir todo esse processo, e o economista de tempo, né? Economista de tempo significa o quê? Como que a gente faz para reduzir o máximo possível de tempo e ampliar o resultado? Então, se você fosse contratar uma agência, literalmente com todos esses serviços, no mínimo, você ia pagar pelo menos aí uns R$5.000. Se a gente for pensar em 6 meses, R$5.000 são R$30.000 que você vai investir. Então, se a gente pensar, mas quanto que você precisa de retorno, né, para cobrir o custo que você está tendo, seria pelo menos 50 novos alunos. Aí a gente fosse pegar uma mensalidade de uns R$100. Então, quando a gente olha para isso, turma, quem está fazendo hoje 50 vendas, e principalmente, essas 50 vendas é para cobrir um custo, que é o custo de marketing, né, o custo da agência. Então, acaba ficando puxado, acaba ficando pesado, eu sei disso. Então, a gente começou a pensar, como é que a gente faz para conseguir entregar tudo isso com qualidade, com velocidade, com economia e tudo mais. O Nélio colocou o Free Pass dele aqui. Vamos dar uma olhada aqui no Free Pass do Nélio, que eu não vi essa página aqui dele ainda, só para a gente entender na prática. Isso aqui já é, né, o Nélio está no time, na equipe beta, tá? Ele está com uma página de Free Pass. Esse Free Pass, ele vai para o contato dele aqui. Telefone, vou colocar meu telefone qualquer, o principal objetivo. Então, essa aqui é uma página simples de Free Pass. Validou, beleza. Então, o grande lance, parabéns, Júnior, isso aqui já é uma automação que ele puxa, Academia Integrada 7 dias sem custo algum, nesse momento ele já recebeu. Ó, aqui tem um call to action para compartilhamento, só que o grande lance é que agora, nesse exato momento, ele recebeu
ele recebeu já vamos te ligar. Ele recebe no dashboard dele, ele recebe lá. Nelly, se você puder mandar no meu WhatsApp aqui um print do dashboard, com o meu contato tendo entrada, é legal, tá? Crocô, um detalhe. Se você estivesse acessando essa página pelo celular, ia aparecer um ícone aqui para compartilhar no WhatsApp também. Ah, bacana, show de bola. Eu só não sabia. Então, só para a gente começar a entender que isso aqui, na realidade, é justamente o processo do funil, tá? É o processo do funil. Então, quando a gente olha para aquele funil, para essa mecânica aqui, é justamente esse processo que aconteceu. Então, eu fui para uma página de Free Pass, eu fui para uma página de obrigado, e do lado de lá foi para essa página aqui dele, que é o controle dos leads, é onde gera o controle dos leads. Então, qual que é o papel que ele tem agora? Ele entrar em contato comigo, fazer o agendamento, o meu agendamento vai parar aqui dentro, eu estou em semana gratuita, aí ou eu fecho ou eu não fecho, mas esse painel aqui fica diante de você. Então, isso aqui é bastante interessante. O Ale Greco está falando aqui, pode falar no chat, Ale, tranquilo, tá? Pode falar no chat, a gente consegue enxergar aqui pelo chat. E aí, vamos lá para os próximos passos, que é justamente o quanto custaria isso aqui por mês. Bom, vamos lá entender, então, qual é o investimento que você tem para fazer parte da Join. O Ale Greco, muito bom. Valeu, Ale, que show. Como que faz parte do sistema, tá? Então, isso aqui é um sistema, isso aqui é um SaaS, isso aqui é um serviço que você vai ter online, que você vai ter toda a customização para o seu lado, então você vai perceber que a imagem que fica do seu lado, o Nélio mandou aqui para a gente um print aqui da tela dele, ele ainda está olhando, né? Ele ainda está olhando para... Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Ele mandou aqui para mim, só para vocês verem o que ele compartilhou aqui, ó. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Ele mandou aqui para a gente. Então, tô aqui, ó. Free Pass, eu entrei no Free Pass. Você vê, isso aqui já é cliente dele direto, ó. Luciano entrou no emagrecimento, ó, 14/6, 18 e 11. Eu entrei 14/6, 21 e 29. Então, tá aqui, ó. Então, isso aqui já está na prática, tá? Isso aqui já é a tela dele, já de tela beta, tá? Então, a gente está nesse estágio, ele entrou nesse estágio beta, já está utilizando, entre pelo menos talvez uns 30 dias, acredito que uns 30 dias, tá bom? Bom, voltando aqui, deixa eu voltar aqui para a gente finalizar, explicar como é que funciona o investimento e por que vale a pena você tomar sua decisão imediatamente. Veja, eu pedi para o Delton deixar o link aí disponível para vocês entenderem como é que é o mecanismo e como é que é o funcionamento. Então, primeira coisa, vamos entender o seguinte. A gente fez um sprint, tá? A gente fez um sprint de pessoas. Então, tem uma quantidade de pessoas. A Márcia está perguntando aqui, esse agendamento fica na plataforma da Join? Nós fazemos manualmente o agendamento? Marcinha, vamos lá. Se a pessoa fala, eu quero semana free, ela vai para esse campo de leads, tudo bem? Se ela não quer, se ela não confirma a semana free, ela vai ficar numa outra lista que não está ali no seu painel. Ela vai ficar recebendo os e-mails automáticos. Ela vem para cá. Quando chega ali, quando você abre... Ô, Nélio, faz um favor, aproveita aí, vai. Ô, Delton, abre um lead com um histórico de conversões. Porque aí esse lead ele vai ter o histórico do que ele fez. Então, você mesmo que vai fazer esse processo, porque essa hora é a hora que entra no time de vendas. Então, tudo que entra na parte de aquisição, ele está online. Quando que chega no painel? Quando a pessoa fala, eu quero, que a gente chama de levantada de mão. Eu quero semana free. Ali, entra no processo de telefone. Então, quando a gente pensa em telemarketing, o teu telemarketing, ele está focado em quem está interessado no seu projeto. E aí eu quero que o Delton mostre essa parte aqui. Posso compartilhar? Pode compartilhar. Deixa eu descompartilhar aqui. Vai lá. Tá ok aí. Aparecendo aí? Beleza. Tá. Então, galera, aqui é o seguinte, ó, nós temos dentro do painel aqui, ó, os leads que são gerados. Então, por exemplo, aqui o Júnior preencheu aqui uma experiência de jiu-jitsu, eu arrasto para agendamento. Quando eu arrasto para cá, automaticamente ele já me pede uma data e um horário para o agendamento. Eu vou agendar uma aula dele de jiu-jitsu para amanhã, às 9 da manhã. Eu coloco aqui em confirmar.
certo? Quando eu tenho aqui o Júnior no agendamento, eu posso confirmar isso clicando aqui, ó. Quando eu entro no painel do lead, então eu tenho todo um histórico aqui, ó, de quem fez o agendamento. Então, todo log, toda pessoa que fizer, porque você pode cadastrar vários usuários, né? Então, toda pessoa que fizer uma alteração, ou cada vez que o Croco converter em uma outra página, vai aparecendo aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, vai aparecendo o e-mail que ele recebeu, ó, o e-mail de seja bem-vindo, e ele não abriu, tá vendo? Então, foi enviado. Quando ele abrir o e-mail, vai aparecer aqui embaixo, abriu o e-mail tal dia e tal hora. E aqui aparece o agendamento que eu fiz. Eu posso fazer um teste aqui em cima, digitar alguma coisa que eu conversei com ele pelo WhatsApp, ou conversei em algum outro lugar, ó, e aparece aqui embaixo, tá? E aqui também, eu posso clicar e já abrir uma conversa no WhatsApp com ele, ou clicar aqui para enviar um e-mail. Interessante também que aparece a página que ele converteu, qual foi a primeira origem, e aqui a data de cadastro. Perfeito. Respondida a pergunta aí, Marcinha. A agenda é a mesma para todos os consultores? Essa é uma pergunta para os universitários. A agenda é a mesma para todos os consultores? Inicialmente, sim, tá? Nessa versão beta. A intenção, já para colocar um cenário futuro aí, é fazer uma integração dessa agenda aí no Google. Bom, então, por isso que é importante a gente entender que são estágios que a gente que está sendo evoluído, tá bom? Então, só para vocês entenderem os estágios, tá? Então, a gente teve um primeiro estágio dos convidados beta. Os convidados beta, o Nélio é um dos convidados beta. Ele participou lá do comecinho. Então, são pessoas que foram convidadas a experimentar, não tiveram custo nenhum. E assim que começar o serviço, de fato, a gente lançar para o mercado, aí a gente tem uma proposta diferenciada para eles entrarem lá atrás e ajudarem no desenvolvimento. Aí a gente teve um segundo estágio, que é dos Early Adopters. Os Early Adopters são os alunos que participaram da imersão, os alunos do Leads 3x participaram da imersão, que tiveram acesso pela primeira vez a esse sistema onde a gente explicou como é que funciona todo o mecanismo, e eles optaram por fazer parte, eles tiveram uma condição diferenciada. Aonde nós estamos aqui neste exato momento? Lote 1, primeiro momento, né? O primeiro momento agora aberto um pouquinho mais para o mercado. Antes, de fato, da gente abrir lá na frente. Então, se a gente for pensar aqui no time, ele vai ser um serviço que vai custar provavelmente R$ 997 mensais, né? Porque a gente entende que você não vai ter um funcionário, vai ter que ficar fazendo todo esse conteúdo, você não vai ter que contratar agência para fazer todo esse conteúdo, você vai economizar todo o tempo do mundo para fazer todo esse conteúdo, fazer todo esse funil funcionar. Cada vez que tiver uma coisa nova, você vai receber coisa nova, ou seja, tá mais do que justo, né? Se a gente for falar sobre a quantidade de pessoas que você vai ter nova na academia, na realidade, um único cliente por mês, né, já pagou todo esse investimento. Então, uma única venda de um plano já vai conseguir fazer esse pagamento. E aí, para a gente entender quanto que os Early Adopters pagaram, né? Então, as pessoas que entraram no nosso, pela primeira vez aqui pagando, eles pagaram R$ 297, eles estão pagando, né, agora ao longo do tempo, assim que, e durante todo o período que eles ficarem ativos, né? Se ele sair, ele não volta mais essa condição, é que naqueles lançamento de um plano telefônico, né? Quando as pessoas entram antes, elas têm melhores benefícios, é verdade, é isso daí que a gente está fazendo. A Rita está fazendo uma pergunta aqui. São 6 vagas e temos 5 alunos matriculados. Sendo assim, podemos agendar somente uma aula. Como seria o controle hoje? Rita, você que vai determinar o controle, tá? Você vai determinar o controle. Se você só tem uma, você só agenda uma. Então, aí fica esse controle com você. Dando continuidade aqui, só para a gente entender como é que vai funcionar o processo. Então, hoje, né? Como que vai ser a partir de hoje isso aqui? R$ 497 vai ser o valor para a gente trabalhar. Contei bola aqui. R$ 497 vai ser o valor que vai ser comercializado o lote 1. O lote 2, quando a gente atingir mais 50 pessoas, então a gente está fazendo aqui 50, 50, 50, 50, 50 e 50. Tá? Então a gente está fazendo lotes de 50 até a gente entrar no mercado, porque é um processo de validação de servidor, é um processo de validação de processos, né? Enfim, tem uma série de coisas aí que você tem que deixar de um jeito para ficar redondinho. Só que hoje, o que a gente vai fazer? Ao invés de você pagar R$ 497, que vai ser quando abrir o lote 1, né, que a gente vai trabalhar já a partir da próxima semana com esse lote 1, a gente vai fazer uma diferença de preço aqui de R$ 397.
Então, esse valor é um valor que, se a gente for comparar 397 com os 5 mil mensais, 397 com 500, os 5 mil reais por mês. Então, assim, não tem nem comparação, né? A quantidade de economia que você tem, e sem falar que todo esse material. Então, só você, se você, é simples, a conta é bem simples, né? Se você for fazer um e-book hoje, se você for lá num freelancer fazer um e-book, você vai gastar o seu tempo para produzir, você vai ter que escrever, você vai ter que diagramar, aí depois você vai ter que colocar na página, você vai ter que fazer todo um cenário. Então, só de você fazer você já vai ter um custo de mais ou menos uns R$800, 600, R$800, R$1.000, tranquilamente. Tá? Tranquilamente, não estou falando nada bem elaborado. Falando isso de bate-pronto, eu contrato sempre, a gente sabe quanto custa, e aqui a gente está falando que você tem imediatamente 28. Né? Então, a gente já mudou bastante. Só que quando eu falei com o Delton, eu falei assim, puta, isso a gente reduziu 10 minutos antes de a gente entrar aqui, eu falei assim, Delton, acho que a gente tem que fazer uma condição ainda diferente para o pessoal, para realmente o valor financeiro não ser um impeditivo, né? Então, assim, aí a ideia é a gente não trabalhar realmente nem com 497, que vai ser do lote 1, nem 397, que é o valor que vai funcionar, que eu queria fazer hoje, e sim 497. Então, você tem uma recorrência garantida com tudo isso e com todas as atualizações, ou seja, se criar novos planos, você não vai trabalhar nunca num plano inferior, tá? Sempre vai trabalhar no teto. A gente está trabalhando só com um tipo de plano, mas logo, logo a gente já vai fazer a diferenciação. Então, você vai ter sempre o acesso full pelo preço de lançamento. Então, é uma oportunidade que você tem nesse exato momento que vai fazer a diferença para o seu negócio, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida, tá bom? Não tem a menor dúvida. Está em pleno desenvolvimento, está em plena produção, tá? Ele não está 100% pronto, na verdade a gente acredita que vai ficar 100% pronto daqui uns 2 ou 3 meses, que é quando a gente quer lançar para o mercado. A ideia é fazer esse lançamento lá para a IRSA, né, inclusive. Então é por isso que eu quero que você comece a entender esse mecanismo. Então, é isso que a gente tem que começar a colocar na cabeça, né? Quanto vale todo esse negócio? Então, a gente está falando que são 30 mil reais por 6 meses, né? Ou seja, você tem 50 novos alunos por mês para colocar para dentro se você fosse contratar uma agência, versus 3 alunos. Então, 3 alunos e 50 alunos. O que você acha que é melhor? E a pergunta é, que tipo de agência quer te produzir imediatamente 28 funis de vendas para aquisição desses leads e eles entrarem para o seu painel, né, de pessoas que você tem contato de forma aquecida e ativa. Então, esse aqui é um pouquinho do visual das páginas, né, a página de musculação, a página de emagrecimento. Ela tem um visual, um design bastante... Então, onde está o logo, né? Então, onde está o logo é o seu logo, Experiência Academia. Então, essa aqui é o teu nome que entra, então o nome que você cadastrar vai aparecer aqui. Então, todos esses textos aqui já estão programados, você não vai ter nem... Literalmente, gente, a verdade, assim, a Joy é para preguiçoso. É para preguiçoso. Então, quem é preguiçoso é esse negócio. Quem é preguiçoso só quer fazer o pessoal de venda, a parte de venda, tá ótimo. Então, você pega os anúncios que você já faz, seus impulsionamentos, manda para essas páginas e você fica lá na área de vendas falando, pessoal, liga para o pessoal, liga para o pessoal. Então, é anúncio e vendas. Todo o miolo aqui, tá? Show de bola. Então, é mais ou menos o seguinte, você pega uma fila, esquece a fila, é igual na Disney, na realidade. Você tem lá o fura-fila, lá, o Fast Pass. Você não paga a fila, que é o trabalho pesado. Então, é isso que a gente quis buscar. Simples e escalável. Então, imagina que isso aqui vai multiplicar por... Tem 28, tá? Isso aqui já é 28. Isso aqui já é 28, este universo. Então, vai multiplicar cada vez mais e cada vez mais vai ter mais e mais melhorias. De onde vêm os conteúdos? Conteúdos, nós produzimos conteúdos. Conteúdos são próprios que a gente produz, a gente dá o direito de uso para vocês. Então, o conteúdo ele é um veículo para você atrair o lead. O conteúdo é um veículo para você né, filtrar quem são as pessoas interessadas. E é esse o cenário que você vai ver. Então, é esse visual que você tem hoje na versão beta. Ele não é nem... Rita, sim, você pode entender, você pode inserir normalmente, normal, tranquilo. Isso aqui é o beta, não está pronto ainda. Isso aqui é o mínimo necessário para rodar. Então, eu sempre falo, se eu quisesse fazer um carro, né, o carro é o objeto pronto. O que vem antes do carro? Antes do carro vem um carrinho, um carro sem porta, um carro sem teto, um carro sem banco, um carro sem nada, um skate. Isso é o nosso skate.
Então, se tem uma coisa para vocês verem, é o skate, esse é o nosso skate. Então, estão todos disponíveis para você, eles já estão funcionando, já está rodando, essas páginas elas acabaram de subir hoje, o pessoal recebeu essa atualização hoje, então a gente estava correndo para conseguir fazer essa aula hoje, era para ter feito essa aula semana passada, mas a gente quis fazer hoje porque já estaria com todos os materiais disponíveis. Então, tem uma coisa que eu aprendi na vida, que é quem sai na frente bebe água limpa. Então, se existe um momento para você tomar uma decisão de fazer parte de alguma coisa que não existe no mercado, não existe no mercado, é inovadora, é disruptivo, não existe no mercado, não tem quem faça isso, isso aqui não é uma plataforma de você fazer landing page, você não faz nada aqui. Na verdade, você entrega a tua marca, encorpa a tua marca, você encorpa a sua marca e você tem os seus conteúdos customizados com a sua comunicação, com a sua linguagem. A parte dos e-mails você customiza, se você quiser alterar, você altera tranquilamente. Então, você tem condição de fazer isso daí nesse exato momento. Então, agora, ele é uma hora agora é uma hora excelente para você tomar sua decisão, porque se você esperar muito, você vai começar a perceber que até, inclusive, a gente já está preparando ele para ele ser multilinguagem. Então, assim que a gente conseguir trabalhar ele, lançar ele oficialmente em português, ele também é lançado em espanhol, ele é lançado em espanhol e ele também é lançado em inglês. Então, turma, só que a diferença aqui, qual que é a grande diferença? Se você entra agora, você paga muito menos. Né? É isso. Tá? O resumo da ópera você vai ter o mesmo que muitas pessoas daqui a 2 meses vão pagar R$1.000 por mês, você vai pagar R$300 por mês aí, eu não sei o quanto que impacta isso no seu dia a dia, mas porque você está levando, sim, não sei até que ponto que isso é o impacto no seu negócio, partindo do princípio que você vai ter uma resposta gigantesca. Então, é isso aí. A partir de apenas hoje, pré-lançamento, então aproveita a oportunidade, você cancela a hora que você quiser, não tem multa, não tem contrato, não tem nada, tá? É simplesmente você entra, já ativa, já começa a usar. Não gostei, não quero mais, você cancela e tá tudo certo. Não tem multa, não tem prazo mínimo para você ficar, não tem prazo máximo para ficar. A única questão é que você não volta mais para esta condição. Tá? Essa condição ela é única para quem entra agora. É o benefício de você entrar antes, é o benefício que você tem de fazer parte antes. Quando você entra, a gente tem um grupo beta, tá bom? Tem um grupo beta de WhatsApp que está sendo discutido. Então, tem um grupo, tem um monte, já tem vários gestores lá que já estão utilizando. O feedback ele é constante, então você já entra para dentro desse grupo que tá em fase beta, dando as suas sugestões, gostaria disso, gostaria daquilo. Então, por exemplo, já surgiu de lá 3 situações que a gente fez alteração por conta desse feedback, tá bom? E aí, todas as perguntas aqui, Delton, você pode ir pegando o pessoal e respondendo com todo mundo, por favor, tá? Então, todo esse cenário aí, ele está estabelecido para você fazer isso aí. Delton, eu vou pedir para você colocar o formato aí, o modelo de como que o pessoal pode fazer a compra, tá? Colocando o link aí de compra. Você vai ser direcionado para uma página, diretamente para uma página de cadastramento de cartão de crédito. Ele é feito no cartão de crédito, recorrente, não toma limite do seu cartão, mas é uma forma de você garantir a sua condição, tá? Então, assim, tem que fazer hoje? Tem que fazer hoje. Eu preciso fazer depois, amanhã, não tem problema nenhum, só que amanhã, depois, até a gente lançar o 1, você vai pagar 397. 347 para a vida toda é hoje, tá bom? 347 para a vida toda, todo mês, é hoje. Se não fizer hoje, não tem 347, amanhã é 397, a gente vai rodar o replay. Esse pedaço todo que eu estou falando de 347, ele não vai aparecer depois. Então, assim, quem quiser realmente fazer parte, já está aí, né? Já tem gente que está utilizando, o valor promocional é esse daí. O que é importante você saber também, como a gente está fazendo esse processo, incorporando todo mundo, não tem, neste momento, o investimento de setup, que é de R$500. Então, não tem esse investimento de R$500 hoje, mas a partir do momento que a gente lança para o mercado, também tem R$500 de setup, que é quando a gente vai treinar a pessoa, vai estruturar com a pessoa, ela recebe um treinamento inicial. Então, isso não vai acontecer agora, né? Não tem esse setup. Então, você se livra do setup, se livra da mensalidade cheia e simplesmente trabalha com valor extremamente abaixo do que vai ser comercializado no mercado. Então, fica aí
eu estou agora à disposição para todas as perguntas, todas as perguntas que vocês tiverem, justamente para a gente não ter nenhuma dúvida com vocês. Fala aí, Delton. Pessoal, eu estou vendo que já estão entrando algumas pessoas, já está apitando aqui que está tendo venda. Então é o seguinte, após o pagamento, assim que você confirma o pagamento, você vai ser redirecionado para um formulário. Nesse formulário você vai colocar algumas informações lá, como nome, e-mail, seu telefone, vai colocar as modalidades que você tem, e amanhã a gente já entra em contato com você para pegar foto, para pegar logo, para pegar o restante das informações e já colocar suas páginas de pé. Tá? Então a gente vai precisar pegar algumas informações adicionais, mas é fundamental. Termine o pagamento e clique no link para ir direto para o formulário. Essas informações aí vão dar bastante agilidade no nosso processo aí de entrada de vocês. Então já estou falando isso porque vai entrar bastante gente ao mesmo tempo e é fundamental esse formulário aí. Tá. Turma, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode tirar agora, tá bom? A gente responde todas as dúvidas que vocês tiverem. O Delton está pilotando todo esse projeto, ele está à frente da Joy, ele é o cara que idealizou esse processo, ele idealizou esse projeto. Entrei junto, obviamente, para dar todo o suporte de embasamento e toda a parte estratégica que a gente tem por trás. Tem uma pessoa envolvida na programação que também é fundamental, que tem o core de todo o negócio na mentalidade e que faz totalmente a diferença para transformar o raciocínio que a gente tem em ferramenta de venda. Então, eu sempre vocês sabem, né, já me conhecem há bastante tempo, sabem o quanto eu sou ferrenho defensor em tecnologia, em colocar automação, em facilitar a vida de vendas. Então, hoje é muito claro, hoje, quando a gente consegue fazer uma junção, né, uma junção da tecnologia e o trabalho da equipe de vendas. Então, isso facilita muito, né, isso aumenta muito o seu potencial de vendas. Então, quando você junta essas duas coisas, cara, você fica imbatível. Então, a questão é que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer porque elas ficam empacadas. Então, é muito para destranchar, destravar, né, quem está empacado e não consegue desenvolver bons projetos. Aí a Marcinha falou, puta, eu tenho dificuldade de fazer anúncios. Então, Marcinha, anúncio é fazer anúncio, fazer anúncio. Hoje eu também estou vivendo uma época de anúncio, está muito difícil. Então, eu estou fazendo novos cursos no exterior, estou indo para fora mais uma vez, para pegar na essência o que o pessoal de fora está fazendo, quais são as ações que eles estão fazendo, realmente para entender o que está acontecendo com os anúncios, o que está acontecendo com o mercado do Facebook. Eu fiz uma postagem no meu blog ontem, e o blog saiu do ar todo, não sei se tem a ver ou não, mas enfim, acho que não. Mas assim que estiver publicado, é uma tabela de todos os motivos que impedem os anúncios serem publicados, terem mais alcance. Então, foi uma tabela que eu encontrei, que eu participei de um curso, o cara passou em off, né, que é ele conhece uma pessoa que conhece outra pessoa de dentro do Facebook que participa da parte de triagem, né, de qualificação. Tem uma parte de qualificação automática e uma parte de qualificação manual. Então, se você consegue evitar aquelas situações que estão naquela tabela, que está no post, no blog do Marketing Academia, que não está publicado, porque ele bugou o meu site, então a gente está tentando arrumar, vamos ver se a gente consegue fazer isso essa noite ainda, mas existe sim uma restrição maior de tráfego hoje. Por isso que a gente não está querendo fazer a questão do tráfego, a gente está focando no que hoje é operacional, para que você consiga não gastar mais tempo com esse operacional e focar simplesmente no tráfego, que é muito mais estratégico para o seu negócio, tá bom? Mais alguma dúvida? Senão a gente vai encerrando por aqui. Delton, alguma consideração final aí? Tem sim uma consideração, deixa eu ver quem perguntou aqui, sobre as páginas, espera aí. Foi o Marco. Marco Machado perguntou qual é a lista das 28 landing pages. Marco, fica tranquilo em relação a esse número, tá? Porque a gente quer pulverizar ele o mais rápido possível. Então, assim que você entrar para o time, se você tiver alguma modalidade que ainda não está na lista, pode ficar tranquilo. Vai ser prioridade. Vai ser prioridade, ela entra. Inclusive, assim, eu já estou falando aqui... Deixa eu ver qual é o nome dele, que eu me lembro. O Surf. Exatamente, com o Luiz. Então, já estou falando com ele aqui, amanhã a gente vai bater um papo e já produzir essa página de surf. Então, galera, fica tranquilo que eu quero pulverizar esse número aí.
Legal. Turma, quem tiver alguma dúvida, Delton, deixa o seu WhatsApp aí com o pessoal, para o pessoal que tiver alguma dúvida, a gente está direto com você. Caso contrário, a gente já vai encerrando aqui. Fisioterapia aquática. Boa noite, felizmente eu cheguei agora, consigo ver a gravação depois. Diogo, consegue ver a gravação. Assim que finalizar aqui, turma, eu vou deixar disponível a gravação para que vocês consigam assistir depois, tá bom? Então, coloca aí o link, coloca o seu link, Delton, de clicar e já ir direto para o WhatsApp. Alguém colocou uma pergunta no Q&A. Desculpe, mas só pude acessar a reunião agora. Se eu tenho mais unidades. Uma boa pergunta. Se eu tenho mais unidades, sedes da minha empresa, eu pago R$347 por mês por sede ou 347 o total para a minha empresa? Independente, não é por unidade, tá? É por marca, é por brand. Porque ele vai cair, só que ele vai ter sempre uma central. Então, neste momento, todos os leads vão cair dentro da mesma central. A partir do momento que a gente tiver a segmentação por usuário, então a menina da agência, da unidade 1 vai acessar o perfil dela. A menina da unidade 2 vai acessar o perfil dela, vai ver os leads dela, tá bom? Então, qual que é a hierarquia? Vai ter o usuário, que vai acessar a parte de vendas, e vai ter o administrador, que vai conseguir direcionar para quem vai, ou ir de forma automática. Mas é uma boa pergunta, porque a gente não tinha colocado isso no radar ainda, então já é uma coisa para fazer o ajuste. Não tinha nenhuma rede ainda, na verdade tem só Tim Nogueira, que a gente está já ajustando para eles também, justamente com esse princípio, de direcionar para as filiais. Então, fica tranquilo aí, porque, na verdade, hoje é uma só. Não sei responder daqui a pouquinho, mas não vai ser proporcional do tipo, cada empresa paga o mesmo valor. Não, não é. É diferente, tá bom? Turma, vou finalizando aqui. Quero agradecer a participação de cada um. Um grande abraço para vocês, uma excelente noite. A gente se vê online, a gente se vê por aí. Grande abraço. Qualquer dúvida aí é só acionar diretamente Mr. Delton. Então tá aqui, esse daqui no chat é o link do WhatsApp dele. É só você acessar e já está à disposição para você, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado por vocês estarem juntos aí com a gente, sempre participando aí e contribuindo. Grande abraço, tchau, tchau.